Fazendo como nós sempre fazemos a nossa oração da página 30 do texto. Dimitra, você não está ouvindo nada? Está ouvindo, né? Agora eu tô. Certo, porque você tinha escrito que não estava ouvindo nada, eu fiquei preocupada. Isso, exata. Não, agora eu tô. Obrigada. Ok, querida. Então, a nossa oração da página 30 do livro texto, que nós sempre fazemos juntos. Estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Estamos aqui para representar aquele que nos enviou. Não temos que nos preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Estamos contentes em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai conosco. Seremos curados na medida em que permitirmos que ele nos ensine a curar. Seremos perdoados na medida em que permitirmos que ele nos ensine a perdoar. Isso porque toda cura em Um Curso em Milagres, ela passa pelo perdão. Juliana, por favor, daria para você mutar o microfone? Então, nós começamos hoje, né? Nós estamos na segunda parte do livro de exercícios e começamos hoje a segunda das instruções que Jesus nos dá nessa segunda parte, em que ele fala sobre, né, a primeira foi o que é o perdão, e agora a segunda é o que é a salvação. Eu vou ler o primeiro parágrafo e vou ler um parágrafo a cada vez, né, a cada encontro, porque senão nós não adiantamos o nosso estudo do capítulo 4, que é tão importante, que tem nos ajudado tanto. Então, a salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado. E ele, com letra maiúscula, o Espírito Santo, substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. Então, esse primeiro parágrafo, ele nos dá um grande, grande conforto, porque ele nos promete que, seja lá o que for que aconteça, a salvação é garantida. Não há como nós nos separarmos do nosso Pai. O amor entre o Pai e o Filho é indestrutível. E isso é o que mais necessitamos. Isso é, né, a nossa grande, grande bênção. Na medida em que a gente vai aceitando mais, cada vez mais, esse amor e essa união, nós vamos sendo capazes de ser úteis
né, de ser verdadeiramente úteis nesse mundo para com todas as pessoas que passam pela nossa mente, que passam pela nossa vida, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, queridos, nós temos um pouquinho de tempo agora para colocar a nossa intenção, né, nesse dia de hoje. A minha intenção nesse dia de hoje é a gratidão. A gratidão por nós estarmos mais uma vez, né, podendo fazer esse nosso encontro, por nós estarmos recebendo do Pai o que nós verdadeiramente necessitamos, através do Espírito Santo. Alguém mais? Alguém quer colocar alguma intenção? Alguém quer colocar, enfim, alguma história, algum acontecimento que queira compartilhar? Lília, eu quero para mim, quero para nós as características dos professores de Deus, em especial a paciência, a gentileza e a confiança. Eu quero isso hoje para todos nós. Muito obrigada, Zuka. A gentileza, a paciência e a confiança são realmente, né, os traços mais importantes dos professores de Deus, sobretudo a confiança. Muito obrigada, Zuka. Mais alguém, queridos? Eu gostaria de, pensando aqui nas minhas necessidades como aluna, que eu vejo que eu tenho mais dificuldade, é exatamente a paciência, a humildade e a coragem, essencialmente a coragem de seguir o caminho. Essa é a minha intenção de hoje. Muito obrigada, Orla. Muito obrigada. Se nós nos dirigirmos ao Espírito Santo a cada momento que parece que a gente não tem coragem, ele nos ajuda a dar mais aquele passinho, né? E é só esse passinho do presente que ele nos pede. Eu acho que a gente se assusta bastante quando nós pensamos, né, no quanto nós temos que galgar. Mas, na verdade, ele, né, vai fazer conosco e por nós. E nós só temos que dar esse passinho nesse momento, agora. Eu, além de todas as intenções, que são todas nossas, de todos nós aqui, eu gostaria de incluir a integridade do Santo Filho de Deus. Pensando na integridade do Santo Filho de Deus. Muito obrigada, Mi. Muito obrigada. A integridade de todos nós, né? A integridade de todos nós. Estava com os olhos meio fechados, agora estou vendo a Tucita, seja bem-vinda.
Obrigada, viu? Quanto tempo. Pois é, alegria te ver, querida. Também. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Lili. Boa noite, querida. Boa noite. Então, vamos continuar aqui o nosso capítulo 4, que é extremamente importante, que nos ajuda tanto, né? Ele define o que é o ego, e ele agora aqui ele vai nos dar mais alguns dados sobre o funcionamento do ego, né? A dinâmica do ego. Então, eu vou começar no parágrafo 4, que é realmente muito, muito, muito rico, muito rico. Então, o corpo é o lar do ego, por sua própria escolha. Isso está na página 70. Se vocês quiserem ver as páginas e aonde nós estamos lendo, tem aqui o chat do Zoom, né, que está pertinho desse share screen, que é verdinho. Então, o chat está do lado, ele é redondinho. E nós estamos colocando aqui as páginas. Então, o corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não podes ser de Deus. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É interessante isso que, enfim, né, nós olhando para a nossa sociedade, é muito raro encontrarmos uma pessoa que esteja contente com o próprio corpo, que esteja satisfeita com o próprio corpo, né? Nós fazemos muitas críticas e muitos julgamentos, né, a esse corpo. Nós queríamos que ele fosse, enfim, mais magro, mais alto, mais gordo, mais bonito, mais jovem, mais... enfim. É sempre interessante, né, nós percebermos como cada vez que nós nos olhamos no espelho, nós vemos alguma coisa errada, né? Então, que a gente se lembre, né, de fazer um exercício muito simples, que é cada vez que a gente olhar e perceber alguma coisa que nos fere, alguma coisa, né, que nos diminui, que nos critica, que nos sabota, que a gente lembre, né? Eu sou o filho perfeito de Deus. Isso que a Mirella falou, né? A integridade do Filho Santo de Deus. Ainda que eu esteja nesse corpo, ainda que eu esteja fazendo a escolha, né, de estar tendo as experiências nesse corpo, eu posso ir corrigindo, né, o que o ego está sempre tentando fazer, que é diminuir,
né, a nossa santidade, diminuir a nossa integridade, né, nos causar culpa, nos causar, enfim, dúvidas, nos causar baixa estima e todas as outras coisas, né, que nos fazem sofrer, que é o contrário da vontade de Deus para nós, que é a felicidade perfeita. Alguém quer fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa? Vocês sabem que eu adoro que vocês falem, né? É super importante para mim que vocês falem. Eu vou fazer um comentário. Esse pequeno trecho aqui, né, quando ele fala de que a vulnerabilidade do corpo é o melhor argumento de que tu não pode ser de Deus, me lembra que o link que eu faço é porque quando a gente se identifica com o corpo, né, a gente acha que a gente tem que cuidar de si mesmo, né? E cuidando e tendo que cuidar de si mesmo, a gente quer se tornar Deus, né? Então, eu agora lendo melhor esse trecho, me veio esse insight. Eu não sei se você também já, né, se você pensa nisso, né? Porque a identificação com o corpo, né, faz com que a gente tenha que cuidar do corpo, tenha que, né, cuidar para manter, trabalhar e fazer uma série de coisas, né? Sendo que quem cuida da gente é Deus, né? Nós somos de Deus. É verdade, querida, é verdade. Mas também é verdade, quer dizer, é verdade que a nossa confiança, né, tem que estar em Deus, tem que estar, né, no Espírito Santo que está nos guiando aqui. Mas também, a nível prático, né, o curso nos pede, né, que a gente se cuide, né? É muito importante sermos normais no nosso cotidiano, quer dizer, né, cuidarmos, precisamos comer, precisamos, né, enfim, fazer aquilo que vai dar condições a esse corpo fazer o aprendizado que ele está aqui nessa dimensão para fazer, né? E esse aprendizado é o aprendizado da expiação, que significa aceitação da nossa inocência, aceitação da nossa identidade como o Filho Santo de Deus. Agora, é muito importante, né, que a gente se lembre de que o curso nos pede, Jesus nos pede, né, para sermos o mais, né, normais possível, né, sermos, claro, confiantes, sermos bondosos, sermos gentis, sermos pacientes, sermos corajosos. E também vamos passar por períodos em que nós não vamos ter confiança, que nós não vamos ter a coragem, que nós não vamos ter, enfim, né? Porque nós ainda estamos com um pé numa canoa, né? E outro pé em outra canoa, né? A nossa mente, ela ainda é dividida. Então, uma parte está no ego e outra parte está no Espírito Santo. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós temos todas essas qualidades dos professores de Deus. E quando nós não ouvimos o Espírito Santo, nós vamos escolher o contrário, né? Nós vamos escolher o desfazer da santidade e
estamos caminhando com a culpa, né? Com a culpa, com o medo, com a raiva, né? Não que isso não possa acontecer, né? Enquanto nós estamos aprendendo, vai acontecer, mas que haja sempre o espaço do perdão dentro dos nossos corações, para que a gente não armazene aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que Ele não criou. Alguém quer fazer mais algum comentário, queridos? Lívia, Fale. ó, quando o ego fala que o corpo é o nosso, é o lar do ego, né? E ao mesmo tempo ele odeia esse corpo, então eu fiquei pensando assim comigo. A vulnerabilidade do corpo é a força, é como se fosse um valor que eu esqueci uma palavra, um argumento do ego, né, para nos convencer de que ele é real, que o nosso corpo é real. Então a gente pensa na canseira, na doença, na velhice, esse corpo ele vai se acabar, né? Então o ego nos diz, ó, aproveita a vida, faz de tudo, né? Cuida desse corpo, não fica velha, faz ginástica, e você faz todo o esforço, porque o ego está te dizendo, ó, acabar, você tem que aproveitar a sua vida, né? Mas ao mesmo tempo o ego depois ele odeia esse corpo, porque nessa vulnerabilidade, ele não tem força nenhuma, porque o corpo é temporário, não é real, não é eterno, entende? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele nos faz valorizar o corpo e achar que a vida está aí, né? Quer dizer, a vida eterna não está aí, mas eu diria assim, parece incoerente, mas eu entendi que ao mesmo tempo que o ego ele nos incentiva a cuidar do corpo, e temos que cuidar, como você falou, mas só que nós não podemos se apegar, porque esse não é o nosso. É simplesmente uma passagem, mas precisamos cuidar desse corpo, como você disse. Precisamos levar uma vida normal, ter uma saúde, uma alimentação boa, mas que ele não é o real, ele não é o nosso real ser, né? Não, de forma alguma. Então, assim, ao mesmo tempo nos alimenta dizendo que é o real, o que tem mais valor, aí a gente precisa parar um pouquinho e falar, pera, não é isso não. Isso daqui, uma hora eu vou ter que realmente me desfazer dele. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou ter que cuidar dele também, né? Mas não com esse apego, com essa vaidade absurda, com esse apego de medo de envelhecer, que o ego nos coloca, né? O medo de envelhecer, medo da doença, medo de uma dor, mas cuidando desse corpo como uma coisa também sagrada, né? Mas temporária, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que o ego reconhece que ele não tem proteção nenhuma aí, não tem valor nenhum, né? Que ele não pode se apegar ao corpo porque ele não tem valor, né? Não sei se fui confusa, né? Não sei se contribuiu ou se foi confusa, mas eu entendi assim. É isso mesmo, Maria, é isso mesmo. Quer dizer, né? Ele vai nos esclarecer mais à medida em que a gente vai lendo esse finalzinho aqui desse parágrafo 4, que é tão importante. A gente também tem que lembrar que o ego odeia esse corpo porque é exatamente isso, porque ele é vulnerável. Ou seja, ele odeia depender de um invólucro tão rapidamente transitório. E também o, aspas, complexo de inferioridade dele
porque quis ser Deus e não conseguiu criar o eterno. Criou essa coisinha, aspas, que é o corpo, bem transitório, né? Também a gente tem que lembrar disso. O ódio dele, essa relação dele com o corpo. Exato, porque o corpo não é o que ele gostaria que fosse, né? Ele está sempre, o ego gostaria de ser eterno. Jesus vai nos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Então, a crença que o ego ansiosamente promove é que você não pode ser de Deus porque o corpo é tão vulnerável. Então, nós estamos na frase 4. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. É aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Então, por conseguinte, né, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção, né? Então, a mente, no caso, né, a mente egóica, né, ela está procurando proteção, né? Ela está procurando, porque ela se vê muito vulnerável, né? E nós quase que todos os dias, né, nós contribuímos para essa vulnerabilidade. Então, que a gente se lembre de prestar atenção e fazer isso o menos possível. Então, a mente pergunta aonde posso ir em busca de proteção, ao que o ego responde: volta-te para mim. A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo. Portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada, né? Então, isso é um mecanismo do ego que é empregado constantemente. Ele é empregado em quase que todas as situações. Quer dizer, quando nós temos um problema, né, quando nós temos uma questão que nós não conseguimos responder, o ego oblitera isso da nossa mente. Ele faz com que essa questão suma, né, criando uma porção de probleminhas, né, no nosso cotidiano, uma porção de coisinhas que a gente tem que ver, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que se preocupar com isso, com aquilo outro. E a questão fundamental, que é a questão da nossa identidade, que é a questão da nossa aceitação, né, da verdade de Deus, fica fora, né, fica
fora da consciência, porque a gente está correndo atrás, né, de uma série de migalhas, de coisas pequenas que nós acabamos, né, considerando mais importantes do que o próprio amor de Deus. E isso acontece, né, porque, na verdade, nós temos medo de olhar, nós temos medo de nos voltar realmente para Deus, porque nós não nos conhecemos como espírito e nós temos medo, né, daquilo que nós não conhecemos. Alguma pergunta, queridos? Alguma questão? Silêncio, silêncio, silêncio. William, Sim. a gente não conhece ou a gente esqueceu? A gente esqueceu, e como a gente esqueceu, a gente não conhece, né? Nós estamos fazendo, né, o percurso com o Espírito Santo, né? Ele está nos ensinando e é preciso, né, como ele diz tantas vezes no curso, né, que a gente reconheça que não sabe, né, que não conhece, porque a palavra não é saber, a palavra é conhecimento. O conhecimento, ele só existe no nível da realidade, ele só existe no nível da verdade, da união, onde só há o Pai e o Filho. A palavra conhecimento se denota só isto. Todo o resto, o curso usa a palavra saber, né? Para todo o resto é o que nós sabemos, né? Nós sabemos disso, nós sabemos daquilo, mas o conhecimento, ele está apenas na realidade, ele está apenas no reino de Deus, né? E como nós escolhemos, né, fazer essa experiência na forma, nós não temos acesso a esse conhecimento, né? Nós temos instantes santos, né, em que nós vamos caminhando um pouquinho mais, cada vez um pouquinho mais, né? Mas nós não chegamos ainda ao conhecimento total, porque quando nós chegarmos a esse conhecimento total, né, todo esse mundo ilusório, ele vai desaparecer, né? Nós vamos ver através dele, nós vamos ver que isso é um sonho, nós vamos ver que Deus, nosso Pai, que nos ama, jamais poderia inventar uma situação como essa que nós encontramos, né, no nosso mundo, em que não é absolutamente o amor que predomina, mas a separação e a divisão. Alguma outra questão, queridos? Lília, em vida nós vamos descortinando essas verdades. Nós vamos cada vez mais, né?
nós vamos aprendendo cada vez mais, nós vamos sendo capazes de perdoar cada vez mais, porque esse é o instrumento do Curso em Milagres, né? É o perdão. É através do perdão que nós chegamos a nos aceitar, a nos amar, a nos reconhecer como o Filho perfeito de Deus. Lília, Sim. eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida, eu acho que é tão básica, mas, enfim, eu queria colocar isso, assim. Naturalmente, esse é um processo, né? E todos nós estamos aprendendo. E, enfim, a gente vai falhar e isso é mais do que natural. O milagre, que é o que eu tenho mais me questionado, né? É o que eu mais tenho refletido e tentado compreender. O milagre é justamente os avanços que a gente tem nessa compreensão e nesse aprendizado. É verdade, é verdade. Quer dizer, o milagre é a nossa escolha, né, em voltar para a nossa realidade, né? O milagre, ele nos leva de volta a, vamos dizer, a união, né? E nós escolhemos inúmeras vezes essa união, né? Uhum. E essa escolha acontece e daqui a pouco, daqui a 2 minutos, nós nos esquecemos dela. Entendi. E aí nós temos que escolher de novo, até que o medo se vá e até que nós possamos deixar, né, o nosso ser entregue e confiante nas mãos do Espírito Santo. E aí nós vamos chegar à luz e à paz. Uhum. Então, parágrafo 5. Alguém quer ler o parágrafo 5, queridos? Posso ler, Lília? Pode, querida, pode. Aconteceu aqui alguma coisa no meu... Não, voltou. Voltou? Pode começar? Pode começar, querida. Pode começar. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Buscai e achareis. Não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Obrigada, Orla. Nada.
Então, é exatamente isso, quer dizer, né? O curso está nos pedindo para não deixarmos as coisas no vai da valsa, né? É como ele nos diz, que o propósito ele tem que ser estabelecido no início, né? Então, por exemplo, em qualquer relacionamento que a gente tenha, né, nós colocamos o propósito no início. Para que isso serve? Né? E eu quero entregar ao Espírito Santo. Eu quero que ele utilize isso para o meu crescimento, para o nosso crescimento, para o crescimento de todos os envolvidos. Né? Para que a gente não fique andando, né, no vai da valsa, sem ter uma meta clara em mente, porque sem essa meta clara em mente, né, nós não vamos saber avaliar o que está acontecendo e nós vamos usar, né, a nossa percepção para projetar, né, para projetar fora de nós, para projetar no mundo à nossa volta a causa de tudo aquilo que parece nos ferir e nos limitar. Então, tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. Né? Aquilo que nós estávamos falando, né? A gente esquece das questões principais e corre atrás de uma porção de migalhas, uma porção de coisinhas pequenas no nosso cotidiano. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Porque como o valor não é duradouro, então fica mais fácil, né? Vamos dizer, a nossa individualidade não se sente tão ameaçada. Ela não tem que pensar em Deus, ela não tem que pensar no Espírito. Ou, se ela pensa de uma forma equivocada, né? Como se nós pudéssemos fazer a nossa própria evolução. Na verdade, né, nós nos entregamos ao Espírito Santo, nós chamamos o Espírito Santo para que ele interprete, para que ele nos mostre o caminho. Nós não temos que conhecer o caminho para Deus. Aliás, é impossível, né, conhecer aqui nesse espaço-tempo. Mas aos poucos a gente vai aprendendo a perdoar, aprendendo a gratidão, aprendendo a paciência e a confiança, como nós estávamos falando antes. Então, parágrafo 6. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno, exatamente como faz com todos os temas que, de alguma maneira, digam respeito à questão real. Nós tínhamos comentado, estou fazendo aqui uma interrupçãozinha rápida, porque eu tinha dito que a qualidade do que é eterno, né, é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. Então, o que ele faz? Né? Ele esquece isso. Frase 4.
passando a envolver-se com assuntos tangenciais, assuntos pequenininhos, assuntos do nosso, né, cotidiano, ele espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Então, né, nós estamos sempre envolvidos com coisas tangenciais, com coisas pequenas, com coisas que, né, não estão conectadas com a questão real, que é a questão da nossa identidade, que é a questão do nosso amor. Então, em todas essas táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Qual o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. Então, né, é importante, né, que a cada dia a gente coloque esse propósito, né? Qual é o propósito disso? Né? Qual é o propósito dessa frase que eu vou falar nesse momento? Né? Qual é o propósito dessa atitude que eu vou ter nesse momento? Né? O que não quer dizer, né, que nós não possamos ser, né, eficazes, que nós não possamos pedir as coisas com determinação, nada disso. Né? Nós precisamos fazer o que é necessário aqui, né, nesse mundo, para que o nosso instrumento de trabalho, que é o corpo, né, possa ser cada vez mais identificado, né, como não desejável, né, e a nossa atenção e a nossa vontade e a nossa dedicação precisa ser cada vez mais dirigida para aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer, né? Que é ver a nossa unicidade, ver, na maior parte das vezes, através daquilo que nós não gostamos, ver que eu sou o outro, né? Que aquilo que eu estou projetando no outro ainda sou. Nós temos algumas pessoas novas aqui, a Beatriz. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Perdão? Beatriz, precisa deixar o microfone fechado. Beatriz, por gentileza. Oi. Beatriz? Oi? Beatriz, fecha o microfone, por favor, está fazendo muito barulho.
Seja muito bem-vinda, Beatriz. É a sua primeira vez aqui, né? E você também, Cíntia, não é a sua primeira vez? Você está sem som? É a sua primeira vez aqui, Cíntia? Bom, não sei se ela está ouvindo, se ela não está ouvindo, mas de qualquer maneira, está ouvindo? Ok. Então, vou pedir a vocês, a todos os que estão participando pela primeira vez, por favor, coloquem os seus e-mails aqui no chat, né, para que nós possamos mandar para vocês informações, né, quanto ao nosso trabalho, quanto a coisas extras que nós estamos planejando em fazer e também algumas modificações, vamos dizer, estruturais aqui também do nosso trabalho. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, colocar alguma questão? Eu quero, Lilian. Então fale, Eliana. Por exemplo, nós devemos abdicar de todos os sonhos e nos fixar apenas nesse compromisso com o Espírito Santo? Você não pode, né, abdicar do sonho enquanto você ainda acredita nele, entende? Esse é um processo que o Espírito Santo vai fazer e faz através de nós. Certo, né? certo. Entendi. A gente não pode abandonar o sonho, abdicar do sonho enquanto a gente acredita nele, porque isso vai ser vivido como um sacrifício. E é tudo o que o curso não quer. Ah, certo. Então, sem sacrifício, sem sacrifício. Enquanto nós acreditamos no sonho, enquanto nós queremos esse sonho, vamos viver esse sonho, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre o caminho para o conhecimento, para a verdade. Né? Mas é um processo. Né? Não é uma coisa que aconteça de repente. Pode até acontecer de repente, pode até acontecer, mas não é isso que, enfim, normalmente nós experimentamos. Uhum. Oi, Lilian. Fale, Dimitra. Oi, primeiro eu queria agradecer aqui ao grupo, é a minha primeira vez aqui no grupo. E teve uma parte que você falou do quanto o ego se ocupa em manter a gente sempre muito preocupado. Então, digamos assim, o papel dele é manter a nossa mente sempre achando coisas para pensar, para se preocupar e tirar a nossa paz. E isso é uma coisa que eu venho buscando já faz um bom tempo. Eu sou uma pessoa que eu noto que pequenas coisas me preocupam demais, e aí eu queria, assim, compartilhar um momento onde eu estava, não vou lembrar exatamente qual foi a situação, mas eu estava muito preocupada com alguma coisa, e aí, num momento de oração, me veio na minha mente essa frase que falou que nada é tão importante que mereça tirar a sua paz. E aí, nessa parte, eu me lembrei na hora de uma parte da Bíblia onde Jesus Cristo estava num barco junto com os discípulos dele e era uma tempestade e tal, e o barco afundando e todo mundo muito desesperado. E o que Jesus Cristo fez? Ele foi dormir. No meio daquela loucura de todo mundo muito nervoso, ele foi dormir. E por que ele foi dormir? Porque ele tinha confiança no Pai.
E isso para mim me tocou tão forte, porque nos momentos de maior tribulação da minha vida, toda vez eu tento pensar nessa cena e tentar agir dessa forma. Tentar manter a minha paz acima de tudo. Porque eu acredito que num momento que você mais precisa de uma resposta, de uma solução, quanto mais tribulada tiver a sua mente, quanto mais ansioso você tiver, aí que a gente não chega em lugar nenhum mesmo. Então, por causa disso, me veio essa frase: nada é tão importante que mereça tirar a sua paz. E aí, na hora que você comentou dessa questão do ego, eu lembrei disso. Muito obrigada, Dimitra. Obrigada a você, Lilian. É isso mesmo, né? Mas não vamos, né, nos culpar ou não vamos nos avaliar se nós perdemos a nossa paz por alguma razão, né? Porque nós ainda não estamos no céu. Mas assim que nós nos lembrarmos, assim que nós tivermos a percepção do que está acontecendo, de que nós estamos perdendo a nossa paz, que a gente peça a Ele para desfazer esse equívoco e para nos mostrar como é que nós podemos, voltar a viver, a receber essa paz que nos vem do Espírito Santo, que vem da nossa fé. Eu sei que está perto de terminar, mas isso que é a Dimitra, o que ela falou, eu achei tão pertinente em relação, principalmente à cena que ela lembrou de Jesus, porque, na realidade, essa confiança no Pai envolveu também o quê? Isso veio agora na minha mente, um procedimento. Se afasta do problema, né? Silencia. As pessoas criticam tanto essa questão do silêncio, que dizem que silêncio é outra coisa, mas assim, a confiança é exatamente também isso. Está acontecendo uma loucura e você vai dormir, pronto. Ou então vai ver um filme. Isso é uma boa técnica. Gostei disso que a Dimitra falou. Gostei mesmo. Foi muito bom, muito obrigada. Alguém quer colocar mais alguma coisa, queridos? Eu vou pedir a você, Cíntia, e a Beatriz, para colocarem os seus e-mails, por favor, aqui nesse chat, que está do lado direito do share screen. Estão vendo? É uma bolinha. Eu acho que nós temos o da Tucita eu já tinha, nós não temos da Cíntia e nós não temos da Cíntia e nós não temos da Beatriz. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada. Também está faltando o e-mail da bebê da Tucita. A Tucita já tem. A Tucita já tem, já faz tempo. Nós não temos o da Beatriz. É possível nós colocarmos a música agora, Mi? Oi? É possível nós colocarmos a música agora? É possível. Então vamos, não vai demorar não.
é a minha mãe que está tocando. Eu perdi a minha mãe esse ano e tenho prestado uma homenagem a ela e a todos nós. Ok, meus queridos, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por todos os compartilhamentos, muito obrigada
pela dedicação, pela fidelidade, pela coragem, né, de mergulharmos profundamente nesse texto que é o nosso trabalho, né? É muito mais fácil a gente olhar por cima, né, ou por meios que são mais divertidos, mas quando nós lemos, de fato, quando nós estudamos o texto, o Espírito Santo, ele vai realmente com muito mais profundidade dentro dos nossos corações. Então, agradeço muito, muito a vocês, muito mesmo, e queria também dizer a vocês que eu coloquei aqui, mas eu não sei se saiu, mas não faz mal. Eu coloquei, aqui, o que eu ia colocar era o 100.com.br, que é o 100 é um cursomilagres.com.br. Nessa página, se vocês quiserem fazer alguma contribuição para o nosso trabalho, eu agradeço muito. Senhor, estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis. Estamos aqui só para representar aquele que nos enviou. Ok, meus amores, parabéns para todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muita alegria. Muito obrigada a você, Lília. Obrigada, Lília. Boa noite. Sou grata, profundamente grata. Todo esse trabalho que você tem feito com todas nós. Obrigada, Lília. Obrigada a todo mundo que participou, fez depoimento. Foi muito bom, me ajudou muito. Muito obrigada, Lília. Boa noite. Obrigada, Lília. Obrigada, Eliane. Obrigada a todos vocês. Obrigada a mim pela grande, grande ajuda. A todos vocês, a todos vocês. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe e que nós estejamos juntas novamente. Daqui assim seja. Assim seja. Amo vocês. Bye, bye. Bye, 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 bye. Lília, muito lindo a música da Lucy, da sua mãe. Maravilhosa, maravilhosa, emocionante. Um beijo grande para vocês, queridos. Muito obrigada.